Sejam bem-vindos ao podcast do Larajadamente. O tema de hoje é uma heresia chamada nestorianismo. Para falar sobre isso, contamos com alguns integrantes do melhor time dessa gincana. Nossa, que nome difícil. Duvido alguém falar 3 vezes sem travar. Nestorianismo, nestorianismo, nestorianismo. De onde saiu esse nome, meu Deus? Nestorianismo vem de Nestório, que foi quem deu origem à heresia que surgiu no século V. Nestório nasceu por volta de 381 na Síria. Se tornou monge e presbítero, e em 427 foi nomeado bispo de Constantinopla, ou seja, um cara importante na igreja. E o que ele dizia de errado que foi condenado a uma heresia? Bom, ele pregava que Maria era apenas mãe de Cristo homem, e não de Cristo Deus, porque para ele parecia um absurdo uma criatura ser mãe do Criador, ou seja, Maria não deveria ser chamada de mãe de Deus. Mas o que isso tem de errado para a Igreja Católica? Bom, isso só poderia ser verdade se Jesus possuísse em si apenas a natureza humana no momento da concepção, e não as duas naturezas, humana e divina. Isso não faria sentido, né? No Evangelho segundo Lucas, por exemplo, o arcanjo Gabriel fala a Maria: o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então, se o filho de Maria é o filho de Deus, é certo que Maria é a mãe de Deus. Exatamente. Inclusive, é muito importante a gente estudar as escrituras, porque por meio delas a gente consegue respostas para as muitas dúvidas que a gente tem. Temos outras passagens que também reforçam esse ponto de Maria ser de fato a mãe de Deus. Por exemplo, quando Maria visita sua prima Isabel, é recebida com a seguinte frase: "Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor?" E a gente sabe que mãe do Senhor ou mãe de Deus dá na mesma. E isso é do Novo Testamento, mas já se falava sobre isso desde o Antigo Testamento. Por exemplo, em Isaías, ele falava que uma virgem conceberia e daria à luz um filho que seria chamado Emanuel, ou Deus conosco. Beleza. Então, provas a gente já tem que na história estava bem errado, né? Mas como ele conseguiu levar essa ideia adiante? Então, é que Nestório era um bispo de uma região muito importante na época. É como se, sei lá, Dom Urani disseminasse essa ideia aqui no Rio de Janeiro. Já imaginou o caos? Não? Então, peraí que eu vou te mostrar como eu imagino. Por isso que acabou tomando uma proporção muito grande e foi necessária a convocação dos bispos em um concílio, que foi chamado Concílio de Éfeso. Ele começou em 22 de junho de 431. Quer dizer que amanhã é aniversário de 1589 anos do início do concílio. Mas como assim início do concílio? É porque ele começou nessa data, mas se encerrou só no dia 31 de julho. Mas, assim, a treta mesmo só teve fim 2 anos depois, com a intervenção do Papa Sisto III e do imperador Teodósio II, que chegaram a um acordo pacífico entre as partes envolvidas. Nossa, mãe, pouco longa essa treta, hein? Mas assim, quem eram essas partes envolvidas que você falou? De um lado tinha Nestório, mas e do outro? Quem acabou sendo o porta-voz da oposição a Nestório foi Cirilo, o bispo de Alexandria na época, mas hoje ele é conhecido como São Cirilo de Alexandria. Só para ajudar vocês a se acharem um pouco, vou mostrar um mapa da época. Podemos ver lá em cima Constantinopla, de onde Nestório era bispo. Lá embaixo temos Alexandria, de onde vinha Cirilo. E bem no meio do caminho entre eles, Éfeso. Agora sim. O mapa sempre dá uma ajudada. Gosto. Também acha. Agora, voltando para Cirilo, ele escreveu uma carta que foi aprovada e tida como profissão de fé, que foi muito importante para a conclusão do concílio. Vou ler um pedaço dessa carta para vocês.
Não se diga que num primeiro momento nasceu da Santa Virgem um homem no qual, num segundo momento, desceu o Verbo. Mas sim, afirmamos que desde o seio materno, o Verbo se uniu à carne humana numa concepção carnal de tal maneira que tornou sua geração carnal. Inclusive, é importante dizer também que, do concílio, surge o primeiro dogma mariano da Igreja, que é o da maternidade divina de Maria. Isso parece ser bem importante. Mas o que é dogma? Então, o termo dogma vem da língua grega e possui alguns significados, dentre eles, ensinamento e decisão. Do ponto de vista da doutrina católica, o dogma é uma definição verdadeira feita a respeito de algum ponto essencial para a fé. Não se trata de uma verdade inventada ou imaginada pela Igreja, mas sim revelada por Deus. É importante dizer ainda que o dogma é uma afirmação eclesial, ou seja, uma afirmação da Igreja, e é por isso que é sinal de reconhecimento da reta fé. Bom, então já que deu origem a uma coisa tão importante como o dogma, essa heresia acabou nesse momento aí, no século V, né? Infelizmente, não. Nestório deixou de ser bispo e foi condenado como herege. Mas a heresia em si não foi totalmente extinta, porque acabou tomando uma proporção muito grande entre igrejas cristãs da época. Inclusive, para você ter uma ideia, o assunto foi levado por atividades missionárias chegando até a China. Eita! Então ainda tem gente que segue acreditando que Maria não é mãe de Deus? E também que Jesus não nasceu com a natureza divina? Sim e sim. Muitos não conseguem ver a importância dessa mulher incrível que habitou no meio de nós e entender que ela receber esse título, entre muitos outros, não faz dela mais importante ou a bota no mesmo patamar de Deus, Jesus ou do Espírito Santo. Por causa disso, alguns também negam que Jesus tenha nascido com a natureza divina. Por sinal, tem religiões ditas como cristãs que não chamam Jesus de filho de Deus, mas apenas um homem iluminado. Muito triste, de fato, isso. Acho que seria legal rolar uma partilha sobre isso tudo. O que vocês acham? Com certeza. Partiu para os grupos então? Agora pedimos que vocês se reúnam com os grupos e façam as reflexões propostas. Ao chegar em cada uma, parem o vídeo e só sigam após o fim da conversa. Quem é essa senhora que me fala com ternura, que me acolhe sempre com bondade, em tudo se faz entrega? Quem é essa senhora de mãos estendidas, que me espera sempre em seu olhar, em tudo é misericórdia? Bem-aventurada, ouve esta nossa oração. Bom, gente, agora chegou a hora dos nossos avisos. Quer dizer, nossos não, né? Da dirigência. Bom, lembrando que essa é a última semana da gincana. Então, né, vamos tentar formar cada vez mais unidade com os nossos times para poder chegar na reta final com o máximo de arrecadações possíveis para a doação de cestas básicas. Lembrando que, como os dirigentes já disseram, a gente está tentando ajudar cada vez mais famílias. Então, quanto mais doação, melhor, mesmo a gente já tendo batido todas as metas que eles pediram para a gente, lá no início de tudo. E agora fiquem ligados que a gente vai para a nossa oração final. Agora vamos prosseguir com a oração de São João Damasceno e Ave Maria. Estaremos sempre reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tendo confiança em vós, ó Mãe de Deus, serei salvo. Tendo vossa proteção, não temerei. Com vosso auxílio combaterei os meus inimigos e os porei em fuga. Pois vossa devoção é uma arma de salvação que Deus dá a quem quer salvar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Luís Orione, rogai por nós. Nossa Senhora da Divina Providência, rogai por nós. Estaremos sempre reunidos no nome de Deus que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria aí. Avante! Avante! Bem-aventurada, ouve esta nossa oração. Maria bendita, nossa consolação. Mãe, eis-me aqui, sou teu filho. Nos teus braços gentis quero estar. Mãe, eis-me aqui, sou teu filho. Minha vida vou te entregar. Quem é essa senhora que é mãe do próprio Deus, que guarda em seu coração as palavras de um anjo? Bem-aventurada, ouve esta nossa oração. Maria bendita, nossa consolação. Mãe, eis-me aqui, sou teu filho. Nos teus braços gentis quero estar. Mãe, eis-me aqui, sou teu filho. Minha vida